A cada 45 dias, os jornais noticiam o aumento ou a queda da taxa Selic. Mas você aí sabe quem controla essa taxa? Olá, eu sou Hermes e hoje vamos entender por quem e como a taxa Selic é controlada. Sejam bem-vindos. Bom, turma, vamos iniciar apresentando então o Conselho Monetário Nacional, vamos chamá-lo de CMN, ok? Este conselho tem papel fundamental na estabilidade da nossa moeda. O seu principal objetivo é o desenvolvimento econômico e social do país. Por estar no topo do nosso sistema financeiro, a CMN, então, ela cuida de toda a parte da política monetária e de crédito do país. E é importante frisar que ela tem uma função apenas deliberativa. Então a CMN toma decisões, estabelece as metas e o Banco Central tem de cumprir, certo? Então veja um exemplo de como as coisas funcionam na prática. Atualmente a CMN é composta por 3 membros, certo? São eles Fernando Haddad, ministro da Fazenda, Simone Tebet, que é a ministra do Planejamento, e o Roberto Campos Neto, que é o presidente do Banco Central. Esses membros eles se reúnem uma vez por mês para debater e deliberar sobre os rumos da nossa economia. Então, se a CMN delibera os rumos da economia, quem executa as suas diretrizes? Nós já dissemos aqui, certo? E é justamente o Banco Central, certo? Então, o Banco Central é que executa. E ele também é conhecido por Bacen, certo? Então, ele é uma autarquia federal criada em 64, com atuação independente do governo desde 2021. O Bacen possui uma série de funções, das quais vamos acompanhar aqui a principal delas, tá? A principal é manter a inflação sob controle, certo? Então, próxima do que foi estabelecido. E eu acho que você já entendeu que a CMN estipula a meta e o Banco Central tem que cumprir, certo? Existem 2 instrumentos para isso, e um é alterar a taxa do compulsório, a outra é alterar a taxa básica de juros, que é a Selic. E hoje nós vamos nos ater à taxa Selic, certo? Para que você entenda como o Bacen usa a taxa de juros para controlar a inflação, é preciso explicar o que são os títulos públicos e quais os impactos das taxas desses títulos nos bancos e na economia como um todo. Vamos verificar aqui o funcionamento dos títulos públicos, certo? Nós sabemos que o governo ele toma dinheiro emprestado, certo? Só que ele faz esse empréstimo na forma de papéis. São papéis de dívida pública, certo? Então você pode, por exemplo, comprar um título hoje pagando R$ 1.000 e trocá-lo por R$ 2.000 no vencimento. Isso é só um exemplo teórico. Tudo vai depender das taxas e prazos ofertados quando você for investir. O Estado se endivida através desses títulos e é pelo simples fato de precisar de dinheiro o tempo todo. Ele precisa de dinheiro para investir, certo? Para construções, enfim. Então ele precisa, um exemplo, de 10 bilhões para determinada obra. E ele aumentar os impostos do dia para a noite para recolher esse dinheiro pegaria muito mal, certo? Imprimir dinheiro também não seria uma boa saída, porque causaria inflação. E, por exemplo, a construção de Brasília foi bancada basicamente com dinheiro impresso a toque de caixa para pagar funcionários e o material de construção. E essa foi uma das razões pelas quais a inflação subiu de 12% ao ano em 56, quando a obra da nova capital foi iniciada, para 90% em 64. E com títulos públicos a coisa é bem diferente, certo? O governo pega emprestado o dinheiro que já está circulando na economia e que só sai de um bolso para o outro. Então sai do bolso do investidor para o bolso do governo. Então isso torna o que é chamado de dívida pública interna, certo? E como não há impressão de dinheiro, não existe problemas com a inflação. Enfim, mas de quem será que o governo pega o dinheiro emprestado? Bom, a resposta é de todos que investem no Tesouro Direto ou alguns fundos de renda fixa. A taxa oferecida pelo governo nesses títulos públicos
chamada de Selic, é considerado como uma taxa livre de risco, certo? Mas o risco ele não é exatamente nulo, mas é muito improvável que o governo dê aí calote nessa dívida interna, certo? O fato é que isso faz dos títulos públicos um investimento de menor risco. Como os títulos públicos são um investimento extremamente seguro, e deixar dinheiro parado significa perder dinheiro, nós já conversamos sobre isso, os bancos mantêm centenas de bilhões aplicados nele. E é justamente o fato de os bancos terem bilhões em títulos públicos como a sua própria reserva de poupança, certo? Que garante ao Banco Central tanto poder sobre a economia. Ao mudar a taxa básica de juros, que é a Selic, o Banco Central consegue injetar e tirar da economia quanto dinheiro for necessário. Vejamos como ele faz isso na prática. Pronto, agora a taxa Selic caiu. Só que para não virar uma baderna, o Banco Central não fica estipulando metas novas diariamente ou semanalmente. Então foi estipulado que a cada 45 dias o Bacen junta o seu comitê, mais conhecido como Copom, certo? Formado por 7 diretores, mais o presidente do Banco Central. E esse comitê decide o que fazer, se vai baixar mais a meta para a Selic ou se vai mantê-la, ou se forçará um aumento de juros. Então a decisão é tomada com base na meta de inflação estabelecida pelo Conselho Monetário Nacional. Se a inflação estiver muito acima da meta, a tendência é que o Copom suba a taxa de juros. E se ela estiver muito abaixo da meta, a tendência é a queda da taxa de juros. Certo, turma? E aí? Comente aqui se você já sabia que a inflação é controlada pelo Banco Central e não pelo governo. Vamos lá?